Salve, gente! Um grande prazer ter tido a oportunidade de organizar esse material para poder abrir essa conversa aqui com vocês. Conversa que eu nomeei de Uma Trajetória em Teatro Narrativo. Trata-se de uma viagem no tempo pelos últimos 20 anos que contempla 3 espetáculos que tiveram a literatura como ponto de partida. 3 diferentes processos de transposição da literatura para o teatro. Então, começando pelo mais recente deles, 66, de 2018, inspirado na obra O Anão, do sueco Per Lagerkvist. Gardenia, de 2009, inspirado em O Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano Gabriel García Márquez. E As Bastianas, de 2003, inspirado em Bastianas, primeira parte do livro A Macaúba da Terra, do meu amigo brasileiríssimo cearense, Gero Camilo. Quem conhece a alma de um anão? Quem adivinha o que na realidade eu sou? É melhor que nada saibam. Ou ficariam aterrorizados. Meia Meia estreou em outubro de 2018, em meio às eleições, no espaço cênico do Sesc Pompeia. O projeto nasceu de um diálogo intenso com o artista e dramaturgo Vadim Nikitin no início de 2017. Meu desejo era fazer um espetáculo político que percorresse o submundo dos acordos espúrios e, assim, tentar discutir os aspectos mais sombrios da alma humana. E isso através de uma figura que não fosse a representação do poder, mas que desfrutasse dos seus privilégios. Eu sei porque eu provoco tanto medo. Quando salto debaixo da mesa do meu Prince, na mão uma garrafa de Bordovski, maior do que eu, e danço minuetes no colo dos cortesãos para lhe servir o vinô, eles riem muito e se borram de medo. É que eles veem surgir o anão abissal que se oculta dentro deles. A caricatura humana de fuça simiesca que às vezes bota a cabeçorra para fora do espelho. Foi quando Vadim sugeriu a leitura de O Anão, do sueco Per Lagerkvist, um livro raro, com uma única edição brasileira de 1973. Testa de carranca, sobrancelha estaturana, a cara toda encarquilhada, uma topografia de rugas. Mas não envelheci. Nós, os anões, nunca envelhecemos. Nós já nascemos velhos. O romance, narrado em primeira pessoa por Piccolino, que se gaba de ser o único anão da corte, se passa numa renascença fictícia e segue a estrutura fragmentária de um diário íntimo, cuja volubilidade permite-lhe compor ao mesmo tempo um impiedoso autorretrato, uma coleção de aforismos anti-humanistas e uma investigação implacável da decadência apocalíptica da corte. Quando passeio sozinho, traficando par exemple, o correio elegante da princesa, el prince sou eu. Toda a merda que a gentalha encrua pra jogar no meu prince e não joga porque não tem culhões, joga em cima de mim. Que delícia, par exemple, ser açoitado na testa por um rato morto. Olha lá, o nosso príncipe ameba armado até os dentes. Amo esse ódio. É a minha coroa. Prova cabal de que sou eu, se é prince. A partir do estudo de uma expressão da fala que abarcasse diferentes línguas, principalmente as latinas, proposto por Vadim, as diretoras Juliana Jardim e Georgette Fadel foram abraçando simultaneamente aspectos da encenação e recortes cirúrgicos do romance propostos pelo intérprete, na busca de traduzir a asfixia humanista na qual já estávamos mergulhados. Pode abrir seu coração, que por trás não faz... Bravo! Meia Meia
O anão de 66 centímetros de altura, metáfora providencial da mesquinhez humana, vive preso no calabouço do palácio. O ensaio aberto feito para os programadores do Sesc Pompeia aconteceu num pequeno quintal lavanderia aos fundos da Périplo Produções, espaço que sediou os ensaios numa parceria com Pedro de Freitas, que assinou a direção de produção. Ali se desenharam os projetos de Aline Santini para a luz e de Silvana Marcondes para cenário e figurino. O tanque da lavanderia viraria a mesa de ferro projetada para ser, além de mesa, o palco de uma grande batalha de guerra. Nas altas paredes, em torno do quintal, a luz recortada produzia o agigantamento da sombra. Chega. Perdi a paciência. Eu preciso decepar a cabeça de alguém. Luiz Gaiotto, acompanhado de Ana Elisa Colomar, criou uma trilha original totalmente vinculada à ação da cena. Diferentes temas, excessos e distorções foram aos poucos povoando a sonoridade dos espaços interno e externo. Please, Jets! O monólogo fez outras 3 temporadas na cidade de São Paulo, também no TUSP, Biblioteca Mário de Andrade e no Itaú Cultural, e viajou para cidades como Guarulhos, Campinas, Mogi das Cruzes, Suzano e Iguape. Quem diria? Esses artistas chafurdam em cadáveres. Durante a pandemia, 66 ganhou sua versão audiovisual. Foram 3 sessões ao vivo no Teatro Cacilda Becker, contratadas pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e 9 sessões feitas na sede da próxima companhia, pelo edital PROAC 36 de 2020 e Lei Aldir Blanc, aprovada como auxílio emergencial ao setor da cultura. Através da câmera regida por Marina Casagrande, vários aspectos articulados na cena teatral ganharam novos contornos e significados. Agora, o espectador definitivamente via 66 de cima para baixo. E se o jogo das grandes sombras não desenhava mais o espaço, a proximidade com a qual nosso pequeno terrorista ficava do seu interlocutor reforçava a dimensão de ser ele uma presença interna constante em cada um de nós. Raça execrável. Os seres humanos me enchem de repulsa. Para que existirão essas criaturas lascivas e despodoradas? Hipócritas, vãs, cujas virtudes são piores que os vícios. Que o inferno as consuma. Firmina, eu esperei essa ocasião por mais de meio século. Gardênia estreou em junho de 2009, na Sala Beta do Sesc Consolação. Um encontro com a atriz pernambucana Cibele Giacomo em 2006 deu origem ao projeto. Vai ter preferido o Dr. Juvenal Urbino, depois de ter repudiado Florentino Ariza também, sem nenhuma razão válida. Gabriel Garcia Marques, um dos escritores preferidos de ambos, se mostrou a inspiração perfeita para desenhar com traço firme nossa identidade latino-americana. Amor se escribe con llanto en el
diario amar de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo. Amor. Lemos e relemos vários contos e romances, até escolher um dos seus maiores clássicos, O Amor nos Tempos do Cólera, de 1984. E uma noite, sem qualquer aviso, Firmina Das acordou assustada por uma serenata. Começava a doce tarefa de transpor para o palco uma das obras mais consagradas da literatura latino-americana do século XX. Atriz e ator, por meio de uma tecnologia analógica ultrapassada, contavam de maneira muito própria a história de amor de mais de meio século de Firmina Daza e Florentino Ariza. Eu estou com cheiro de velho. Firmina, eu esperei essa ocasião por mais de meio século. Pois vá embora. E não se deixe ver nunca mais, nos anos que ainda lhe restam de vida. Na cozinha da minha casa, Cibele e eu lemos e relemos o romance algumas vezes. Falávamos das nossas sensações, das cores intensas, dos cheiros, das lembranças. Até que alguns desses encontros regados a café começaram a contar com a presença de Ana Roxo, que assinaria a dramaturgia. No balcão de especiarias, pelo puro prazer do olfato, macerou folhas de sálvia e de orégano nas palmas das mãos, comprou um punhado de cravos da Índia, outro de anis estrelado e outros 2, de gengibre e de zimbro, e saiu banhado em lágrimas de riso, de tanto espirrar os vapores da que caíram. Aprendeu a alimentar a luz. Primeiro com feixes de lenha, depois com botijões de óleo. E nas incontáveis vezes em que o faroleiro não pôde fazê-lo, aí ele ficou dali, de cima da torre, vigiando as noites no mar. Aprendeu a conhecer os navios pelas suas vozes, pelo tamanho das suas luzes no horizonte. E começou a perceber que algo deles lhe chegava de volta, através dos relâmpagos do farol. Ana nos dava diferentes tarefas nas leituras conjuntas que se seguiriam. Os momentos que Florentino e Firmina se encontravam, as mulheres de Florentino, a vida de casada de Firmina, a traição e a morte de Urbino. Então eu disse: Urbino, eu tenho o direito de saber quem é. Então ele me contou tudo, como se tirasse de cima de si o peso do mundo, porque ele estava convencido de que eu sabia de tudo, só me faltavam os pormenores. Mas não era assim. E à medida que ele falava, eu comecei a chorar, não com soluços tímidos, mas com lágrimas soltas e salobras que me escorriam pelo rosto, me ardiam a camisola e me inflamavam a vida, porque ele não tinha feito a única coisa que eu esperava, com a alma por um fio. Simultaneamente, comecei a desenhar e pintar cenas do romance, lugares, momentos, signos. Com a chegada de Marat Descartes na direção e Cristina Souto no cenário e na iluminação, alguns desenhos foram incluídos à cena. Uma engenhosa operação simultânea de 10 retroprojetores num cenário de cortinas translúcidas povoava o nosso imaginário quase infantil de América Latina. O jogo se traduzia efetivamente numa brincadeira de adultos-crianças inventando jeitos de contar aquela história. A vitrola, o lápis de cor, o antigo retroprojetor. A dramaturgia de Ana Roxo se valia da longa jornada de mais de meio século de história de amor para explorar as diferentes possibilidades narrativas. A narração em terceira pessoa para contar o romance da juventude, os testemunhos em primeira pessoa
durante as vidas apartadas dos protagonistas, até o reencontro na velhice e os precisos diálogos de Garcia Marques. E até quando acredita o senhor que podemos continuar nesse ir e vir do caralho? Florentino Ariza tinha a resposta preparada havia 53 anos, 7 meses e 11 dias. Por toda a vida. Esse jogo acabava por conduzir atriz e ator numa constante metamorfose entre narrador e personagem, tornando o espectador cúmplice daquela história de mais de meio século, conhecida e querida por tantos. A montagem ganhou o Brasil, sendo apresentada em Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e Belém, fazendo do teatro uma experiência única no modo de contar histórias. Meu Deus, que louca que eu fico nos navios. Dois, isso, põe aqui. Bolo de girassol banhado no mel negro. Dois, vai. Dois, põe aqui. Isso, dois, pega. Beleza! Bolo de girassol banhado no mel negro. Traz amor, sabedoria e sossego. As Bastianas, da Companhia São Jorge de Variedades, foi minha primeira direção. Estreou em setembro de 2003 no Albergue Municipal Canindé e em março de 2004 no Albergue Modelo Boracéia, na Barra Funda paulistana. A cidade vivia um importantíssimo momento histórico, com a recente aprovação da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, em meados de 2002. Uma conquista da classe teatral e o movimento Arte contra a Barbárie, que mudou radicalmente a geografia de ação cultural na capital paulista. Vem do mato, meu Ceará, que eu em pé benzi. Vem do capim verde que sou, em vez de óleo e fumaça. Vem do mato, meu Ceará, que eu em pé benzi. Vem do capim verde que sou, castanha e tutomba no olhar. Vem, eu contemplar a macaúba da terra. Vem, eu contemplar lomas e siriguelas. Vem, eu contemplar as marés cheias de conchas. Vem, eu contemplar as fortalezas dos fortes. Ai, que gula! É a coisa mais gula do mundo. É um A outra era uma caixa de fósforo. Um pai, uma mãe, 20 irmãos, o cachorro, o Jerry e o gato Tom. Foi assim que nós inauguramos o bairro! Carrier, subir. Fica de pé, fica de nós, alcança. Olha o isso aqui, bora! Carrier, fica pra ver. Carrier, fica pé. Fica de moço, isca de nós, Suzana. 20 anos depois, me encanto com o desafio que nos foi proposto e com a criação desta obra única, fruto de um encontro urgente e dilacerante de uma companhia de teatro com uma parte da população em situação de rua que buscava os albergues públicos como moradia provisória.
O processo de montagem de praticamente 2 anos teve uma primeira parte ainda no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, na ocupação Harmonia na Diversidade, entre os anos de 2001 e 2002. E a sua primeira abertura de processo seria no lançamento do livro de Gero Camilo, A Macaúba da Terra, que, a convite da São Jorge, aconteceu no Teatro de Arena na primeira metade de 2002. Em que mês estamos? Janeiro. Abril. Abril. Do amor de um pássaro por um lagarto. Rita que vive de lida largou os fazeres e foi pedir pra Sara, Sara-lhe do amor. Leopardo que come pimenta crua, mulher de vestes vistosas, cabaça rara diante do marido eparreia. O que Xangô disser, olhar, logo saberá. Ela entende o que Xangô nem chegou a falar. E o que Xangô quiser dizer, olhar, dirá, epa. Tanto as escolhas dos textos como o gestual coletivo criado partiram de fábulas míticas de divindades femininas do candomblé. Cada atriz se expressava através de uma iabá, enquanto que a Bastiana, a mercadora de paz, sabedoria e sossego, faria as vezes de Exu, o mensageiro. A iluminação ambulante ficava por conta dos missionários de Oxalá. E aí cada uma foi desenvolvendo em cima do seu personagem um pouco a história da orixá. Meu cheiro de açude, tuas mãos de galho, de arco, de céu, e minhas mãos de louça, de tesouro escondido na raiz da mangueira. Com a obra literária de Gero, somada a esse mapa mitológico e a geografia dos espaços, articulamos uma transposição para o teatro construída na rotina dos albergues, na intensa relação com as crianças, na receptividade de algumas mulheres, no confronto diário com uma assistência social controversa, em breves pontos de conexão em meio a muita resistência. Que chovia de oferta de Maria! Vamos fazer a análise. Gostei, é meio humano. Esse é da CUT, você é polícia, sabe, mãe? Esse é tímido, rapaz. A música sempre teve papel fundamental na estética popular da Companhia São Jorge de Variedades. E na montagem de As Bastianas, tornou-se um dos principais eixos de criação. Sob a direção musical delicada de Tata Fernandes, músicas do cancioneiro popular foram misturadas às criações das atrizes, que se valiam tanto dos oriquis, poemas sagrados da mitologia iorubá, como da poética de Gero, para criarem lindos cantos originais.
Se nosso açude sangrar, ai, 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 se nosso poço der por meio, minha sede pede ajuda entre as ilhas de teus beijos. Abre a janela, ai, 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 vem ouvir minha reza. É um pedinte que quer ver tua face, é um mendigo que a lua reza. Quem é este homem aqui? Nós estamos vivendo um momento muito sério. Vejam o poder dessa menina. Não só é a única pedra do meio, como até botou o Santo Antônio no chão. Boa sorte, viu? Obrigada. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O negócio é forte, viu? Vocês vão estar muito bem, vocês dois. Vai dar tudo certo, até o santo caiu. As Bastianas eram um convite generoso e delicado ao teatro. Numa estrutura processional, o público era conduzido por diferentes territórios, ressignificando as áreas comuns do albergue através da poética de Gero e reconhecendo-se parte de uma estrutura social injusta e perversa, e nela ser capaz de partilhar arte e alegria. Até formarem uma imensa duna branca em plena caatinga. Foi quando o povoado ficou todinho coberto. Mas como andava mesmo pela época do descanso da colheita... Sem dúvida, As Bastianas tornou-se um marco na investigação de uma linguagem teatral popular e genuinamente brasileira. Tem esse mundão tema pra vida inteira. Se hoje o tema é de amor, pode ser que amanhã seja de boi de mesa. Vai do tamanho do auxílio, da substância do pedido. Pedir mesmo, mas não pede. Condição de rejeitar pão, mas não tem. Viver nós não manda. Então, o jeito é recorrer, meu povo, ao ideal das resistências. É a tal filosofia. Bom, e assim a gente fez essa viagem no tempo por esses últimos 20 anos e eu só tenho a agradecer a possibilidade de revisitar esse material, organizar e disponibilizar uma parte da história do teatro brasileiro, teatro paulistano e, evidentemente, uma parte da minha vida também. Isso, com certeza, nos alimenta de coragem, de confiança e de força para seguir o caminho. Mais uma vez, muito obrigado. Eu catei essa pedra sabão, no sentido de nós se ver, eu debaixo da tua janela. Tu em cima do meu querer. Tive passeando na quermesse, não pude deixar de comentar com o peixeiro. Tu és minha concha e pé.